Salve Maria sobre a sua vida, eu sou o servo missionário Roberto. É simples, cara. Como a doutrina da Igreja Católica ela é totalmente engajada e ela é licenciada à Escritura. Por exemplo, o pastoreio de São Pedro. Ali vemos João 21, do 15 ao 17. Ah, porque o termo pontífice, ali vemos Mateus 16, 19, Mateus 16, 18, vemos ali que é uma só igreja fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo e uma só revelação pelo próprio Deus a São Pedro. Atos Apóstolos 2, ali vemos a doutrina que Cristo confiou aos seus apóstolos, que a doutrina não é minha, mas do meu Pai, João 7, 14 a 17. E Atos Apóstolos 22, 4, São Paulo diz que perseguiu de morte essa doutrina. Olha só, cara. É simples, pô. As imagens provamos da Escritura que é base bíblica, imagem via sacra, Deus não proíbe, Deus proíbe a imagem de outro Deus. A oração Ave Maria também tem ali o Evangelho de São Lucas, os dogmas, o pastoreio, o pontífice, Pedro ali colocando a casa em ordem, etc. Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo, tem uma doutrina, ali eles ficavam na fração do pão na comunhão, porque Cristo falou, fazer isso em memória de mim, Mateus 26, 26, ou Lucas 22, ou Marcos 14, ou João 6. Simples, pô. Por quê? João, teólogo, né? O discípulo amado, ele deixa bem claro, João 4, ó, 20, ó. Nossos pais adoraram neste monte, mas vai dizer que é em Jerusalém que deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredita, vem a hora em que já não adoreis o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, ó. Mas, olha só, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoram, hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. Estes são adoradores que o Pai deseja. É só. Por isso que ali a Santa Missa, João 6, que é um canal de graça, um canal de adoração a Deus, a Santa Missa. Fazer isso em memória de mim, sendo atualizado o sacrifício de Cristo. Tem a doutrina, tem o pastoreio, tem fundamento. Que Efésios 3:10, a divina diversidade ou a multiforme da sabedoria será conhecida pela igreja, em outras traduções, né? A de Jerusalém. A Ave Maria está Efésios 3:10. Assim de hora em diante, as denominações apostólicas celestes podem conhecer pela igreja, a infinita diversidade da sabedoria divina. Ó. Que igreja? Ó? Que seja dada a glória. Efésios 3, 21. A ele seja dada a glória na igreja, em Cristo Jesus, por toda a geração de eternidade. Amém. Ó. Por quê? Seja dada a glória somente na igreja. Porque é uma só verdade, porque é uma só esposa, porque é um só pastoreio, porque é uma só doutrina, porque é um só Espírito Santo que desceu ali aos Apóstolos 2. Simples entender. É um só batismo. É uma só fé, Romanos 1,8, que será proclamado mundialmente pela fé romana. É uma só igreja, porque 1 Pedro 5:13, Pedro fala, essa igreja é eleita, ali que está em Babilônia, certo? Ó, por quê? Ó? Sede um só corpo, Efésios 4:4. E um só Espírito, assim como fosse chamados pelas vossas vocações. Há uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Olha só. O termo que Efésios, por que nos ensina Efésios 2:20? Porque é um só fundamento, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Ó. O fundamento dos apóstolos, porque a pedra é Cristo, a pedra de ângulo é Cristo. Os apóstolos estão edificando, fundando a igreja sobre o testemunho vivo do Senhor Jesus Cristo, porque da convivência com o verbo. Inspiração ilustre, João, se eu não me engano, 16:13, pelo Espírito Santo. As Apóstolos 2:10, Espírito Santo, tem pessoas de várias nações ali, entendia que só a própria língua materna. Por quê? Para ter uma só forma de culto. Simples entender isso. Certo? É simples. Porque São Paulo vai dizer aqui para nós, em 1 Timóteo
Olha só. Olha o termo que ele usa. 3,15, ó. Todavia, se eu tardar, quer dizer o quê? O que é se eu tardar? Se eu ir para o engano. Se eu me desviar. Porque São Paulo, ele perseguia a igreja. A doutrina dos apóstolos 22,4. Gálatas do 1 ali, se você prestar atenção, do 11 em diante vai falar. Ele fala, eu persegui a igreja. O 1 Coríntios 15 também fala. Certo? Ó. Todavia, se eu tardar, quero que saiba como deve portar na casa de Deus, que a igreja é de Deus vivo, coluna, sustentáculo da verdade. Quem sustenta essa verdade? Os apóstolos são as colunas. Quem sustenta essa verdade? A pedra de âncora, que é Cristo. Quem sustenta essa verdade? Mateus 28, 20. Porque o Espírito Santo assiste essa igreja. Por isso São Paulo deixa bem claro. Simples entender isso. Simples entender. Por quê? É um só pastoreio. É um só batismo. É uma só fé. Seja dada agora só em uma igreja. Que meu Pai procura os verdadeiros adoradores. Aonde tem a Eucaristia, uma só adoração. Na coluna sustentáculo da verdade. Fundada, gerada na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E edificada pelos nossos saudosos apóstolos. Também com sangue. Fundada, gerada com sangue e edificada também com sangue. Os mártires. Você vai trocar essa igreja por uma igreja que vem 16 séculos de atraso? Você vai trocar essa igreja que algumas não passa nem de 100 anos? Você vai trocar essa igreja pelo fundamento da Universal? Você vai trocar essa igreja pelo fundamento da plenitude, o trono de Deus? Você vai trocar esse fundamento pela internacional da graça? Você vai trocar esse fundamento pela a Ellen White? Os testemunhas? Os mormons? Simples, cara. Atos após 2 desce o Paráclito. Só nenhuma igreja. Tem uma só doutrina. Uma só Eucaristia. A Santa Missa ali era no domingo, Atos após 20, versículo 7. Simples. Todo o contexto bíblico. A Igreja Católica, ela gira. Se você for para a Santa Missa, você vê ali a liturgia, você vê a primeira leitura, você vê a segunda leitura, você vê os salmos, depois você vê o Evangelho. Aí depois você vê o ofertório estipulado por São Paulo em 1 Coríntios 16, 1 e 2. De acordo com a igreja primitiva. Ali você vê o sacerdote em persona Cristo consagrando a Eucaristia. Um só culto. Uma só fé. Um só batismo. Um único só pão, como São Paulo diz. Em 1 Coríntios 10, 17. Simples entender isso. Simples. É uma só igreja. Porque nós somos guiados pelo magistério. O que não vem do magistério, para mim, não interessa. Ah, mas Sérgio Roberto, não me interessa. A pregação do Adventista não me interessa. A pregação dessas doutrinas, dessas igrejas, fundamento de homens, para mim não interessa, porque não é base. Por mais que eles dizem que é escritura, não é do magistério. Porque a própria escritura, doa quem doer, vem do magistério. Tanto que Paulo fala, segundo Tessalonicenses 3,15, da tradição. São Lucas 1 ali, do 1 em diante, vai buscar profundamente raiz, fonte, a tradição. Simples entender isso. Porque muitos milagres e prodígios Cristo fez, mas não estão aqui. João 21, 24 e 5. Cabe ao quê? O quê? A última revelação foi dada ali ao discípulo amado. Agora cabe o quê? A igreja discernir essa revelação que foi transmitido pelos colunas da igreja, que são os apóstolos. Passou disso, é heresia. Passou disso, é invenção. Simples entender isso. Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. É um vídeo simples para a gente entender o quê? É uma só igreja. Salve Maria.